Olá, eu sou a Lígia Baleiro e este é o terceiro episódio do Casulo. No episódio de hoje eu vou falar sobre luto. Sobre aquilo que a gente sente quando nós perdemos alguém com quem nós temos um vínculo afetivo. Já há algum tempo que eu venho querendo falar sobre esse tema e eu sempre deixava de lado. E nas últimas semanas, o tema de morte e vida voltou a permear minha conversa com amigos. E bom, não só isso. Afinal, com a pandemia, nós também estamos sentindo aí um medo de morte iminente. Além disso, amanhã, o meu pai, que faleceu em 2016, faria 71 anos. O que, de certa forma, arrematou a minha decisão de falar sobre este tema. A primeira coisa que eu queria falar sobre o luto é que a gente vem vivendo um tempo onde o luto como ritual deixou de existir. Tudo acontece muito rápido e as pessoas se veem, de certa maneira, tendo que voltar à sua vida normal na velocidade da luz. O que criou um dos principais mitos em torno do luto, que é o de que existem estágios que você vai passar depois que a pessoa morre. Como se a pessoa morresse e aí você vai ficar muito mal. E aí depois você não vai ficar tão mal. Aí depois você vai ficar um pouco melhor. E depois você vai ficar bem. Só que não é assim que funciona. A morte, como circunstância, não é o que causa a nossa dor. O que causa a nossa dor são os pensamentos que nós temos sobre aquela pessoa ou situação. O luto são os nossos pensamentos e sentimentos sobre a perda de alguém. Por isso que se tem alguém que morre lá na Conchinchina, não impacta os nossos sentimentos. Sendo então o luto os sentimentos que a gente gera através dos nossos pensamentos, ele não é algo linear. Luto é tudo bagunçado, é uma montanha-russa de emoções. Não tem um começo, um meio e um fim, porque o jeito que a gente pensa não funciona dessa maneira. Muitas vezes, logo que a pessoa que a gente ama morre, a gente não chora. E aí se culpa por não sentir o que achava que devia sentir naquela hora exata. Mas a verdade é que tudo depende da organização dos nossos pensamentos. E vamos combinar que se a gente não consegue nem organizar os nossos pensamentos em situações cotidianas, imagina quando alguém que a gente ama morre. Luto é a resposta natural que a gente dá para uma situação de morte. E muitas vezes nós não sabemos como vai ser. Não tem começo, meio e fim, porque a perda vai continuar ali e você vai continuar pensando sobre ela. O que nos leva ao segundo mito sobre o luto, que é de que o tempo cura, que é só esperar o tempo passar que tudo vai melhorar. E não necessariamente. O luto tem a ver com o seu processar de pensamentos. Pode ser rápido ou não. Nós ouvimos muito que é preciso se manter ocupado para não ficar triste. E aí o tempo vai passar e as coisas vão melhorar. Eu particularmente acho isso tão absurdo. Que medo é esse que nós temos de sentir emoções negativas que não nos permitimos nem sentir tristeza com a perda de uma pessoa que a gente ama? A gente precisa se autorizar a se sentir triste, a chorar. Não precisa estar bem em uma semana, não precisa, gente. Mas claro, essa é a minha opinião pessoal. Queria dizer que você tem todo o direito de se sentir mal pelo tempo que você quiser. Se você tá se sentindo mal, é porque você perdeu alguém, porra. Imagina não se sentir mal com a perda de alguém que você ama. Se tem uma hora na vida que você tá autorizado a ficar na merda, é quando alguém que você ama morre. Se você pudesse escolher entre ficar bem e ficar mal quando alguém que você ama morre, você escolheria ficar bem? Então, por que essa pressa? Por que essa necessidade de fugir desse sentimento? Em 2016, eu perdi o meu pai, que morreu de uma parada cardíaca. A morte dele não me pegou de surpresa, mesmo tendo sido uma parada cardíaca, né, que é algo que surpreende, porque ele era uma pessoa que tinha muita ansiedade em relação à sua própria saúde. Então, durante anos, eu ouvi ele dizer que ele estava mal e que ia morrer. Assim que ele morreu, foi uma mistura de pensamentos e sentimentos. Aquela tristeza enorme e um sentimento de ok, então agora aconteceu o que ele tanto previa. Se você me perguntar se eu fiquei dias na cama chorando, eu não fiquei. Isso não faz que para uma pessoa que ficou dias na cama chorando, a morte tenha sido mais importante ou não. Ah, mas o seu pai era hipertenso, o meu não tinha nada. Ah, mas o seu tinha 70 anos, o meu tinha 50 anos. Não existe uma hierarquia de qual morte importa mais, gente.
As pessoas têm tão pouco espaço para validar os seus sentimentos de luto que elas acabam fazendo isso, tentando medir o que não tem medida. Como disse uma amiga minha que perdeu o pai uns meses depois que eu perdi o meu, é como se uma tristeza tivesse chegado e sentado dentro de você. Eu sempre uso essa frase quando eu falo de morte, porque é isso mesmo que eu sinto. Assim como todos os dias eu dou umas risadas, todos os dias eu choro. Todos os dias eu choro umas lágrimas quando eu penso no meu pai, como está acontecendo nesse exato momento. E eu não procuro fugir desse sentimento, porque é um sentimento muito genuíno. Ele é o que torna a minha experiência humana completa. Então, não é o tempo que é responsável pela cura dessa dor. Não é o tempo que leva a dor embora. É a qualidade com que você vai processar os seus pensamentos que vai definir isso. Eu não quero ficar bem quando eu penso que meu pai morreu. Não importa quantos anos façam. Eu me permito sentir esse sentimento, eu respiro e eu sigo. Se alguém pudesse tirar de mim a minha habilidade de sentir a falta de alguém, eu não ia optar por isso. Pode ter quem não queira sentir nada, e aí vai de cada um. Outra coisa que nós ouvimos muito quando alguém muito próximo de nós morre é que nós precisamos ser fortes para os outros. As pessoas dizem que você precisa ser forte para cuidar da sua mãe, que você precisa ser forte para cuidar dos seus filhos, e isso acaba invalidando os seus sentimentos e enterrando o que você precisa sentir naquele momento. Você acaba se protegendo de sentir o que você precisa sentir e depois acha que já não é mais a hora. Sentimentos não são problemas. Sentimentos são a vibração que nós sentimos no nosso corpo quando nós temos um pensamento. Sentimentos são experiências que devem ser permitidas. Então, sentimentos negativos são 50% da vida. Tentar evitar emoções ruins é reprimir o que muitas vezes naturalmente a gente precisa sentir e que no final, se a gente não sente, acaba dando merda. E também vamos concordar que nós temos um vocabulário muito limitado sobre os nossos sentimentos. Se você faz o casulo, você sabe que a lista de sentimentos que nós temos lá é enorme. Mas nós normalmente, na vida, nomeamos quase tudo como feliz, triste ou ansiedade. Existe uma quantidade enorme de sentimentos que muitas vezes nós não sabemos nomear e por isso a gente não consegue validar. Vocês já pararam para pensar na diferença entre dor e sofrimento? Vocês acham que é a mesma coisa? Elas não são. Eu vou incluir aqui dor física e dor emocional. Dor é parte da nossa experiência humana. Sofrimento não é. Dor é algo que vai acontecer durante a nossa experiência, durante a nossa vida. Sofrimento é algo que nós criamos. A gente não veio na vida para ser um unicórnio. Mas é isso que as pessoas têm acreditado ultimamente. As pessoas têm romantizado muito que a gente está no mundo só para ser feliz, só para ser bichinho de luz. Se a gente estivesse feliz e positivo o tempo inteiro, a gente nem ia saber disso, porque não ia ter contraste. Nós precisamos do contraste. Então a dor é parte do que é ser humano. Sofrimento, por outro lado, é quando a gente experiencia a dor e conta para si mesmo uma história horrorosa sobre aquela dor. E interpreta a dor de maneira que faz ela se tornar ainda mais dura para a gente. Quando nós escolhemos pensar que é culpa nossa, o que eu poderia ter feito? Como poderia ter sido diferente? Por que eu? Isso não é justo. Assim nós criamos o sofrimento. A gente tem a tendência de buscar razão e o porquê. Nós podemos fazer a nossa experiência com a dor ser melhor ou pior, de acordo com o que nós escolhemos pensar. Nós podemos pensar sobre como nós nos sentimos de maneira que nos faça sentir melhor ou pior. E é muito fácil a gente transformar a dor em sofrimento porque a gente automaticamente se conta histórias o tempo todo, sem nem perceber que elas são opcionais. Você sempre vai ter sentimentos a respeito da sua perda, por mais que eles mudem conforme o tempo passa. Você pode reprimir o que você pensa e sente, ou você pode se tornar boa em sentir. O luto sempre foi parte da vida. E mesmo sabendo que é algo terrível, nós sabemos que é algo da nossa natureza, que vai estar tudo bem e que não vai estar tudo bem. Então procure um espaço onde você possa falar sobre isso, onde você não sinta que estão minimizando a sua dor. Procure alguém que abra espaço para que esteja tudo bem e não está tudo bem. Se você não tiver com quem conversar e você quiser conversar comigo, você pode me mandar uma mensagem. Espero que esse episódio tenha te ajudado. Eu quero que você saiba que a minha dor reconhece a sua dor. Um beijo e até semana que vem.